Olá, aluno! Olá, aluna! Sejam todos bem-vindos a mais um Chá da Tarde do UniCV. Hoje estamos aqui com a professora Maria José Beteto para falar sobre um assunto bem importante, que é a preservação da memória e do patrimônio cultural na era digital. Como eu disse, esse tema é de muita relevância, pois as tecnologias digitais elas transformaram as práticas de conservação, né, sim, professora? E tendo em vista esse novo cenário, qual o papel dos profissionais de arquivologia e museologia? Bom, então assim, a gente ainda vamos voltar um pouquinho, né? Há alguns anos atrás a gente pensava, o profissional de arquivologia e de museologia, até o bibliotecário, vamos dizer assim, né? Era para ficar ali no arquivo, né? O arquivista lá no arquivo, o museólogo lá no museu, né? O bibliotecário lá na biblioteca. E cada vez mais a gente está tendo mudanças tecnológicas, né? Em todas as áreas, né? Isso não só nessas áreas, mas em todas as áreas. E aí a gente vê qual que é o papel do profissional nessa área, né? Então, né, ele passa a ser, ele é aquele organizador, que ele era o organizador que passa a ser do físico para o digital, né? Eu até costumo falar assim, que aquele profissional que busca o curso, pensando que ele não vai ter que mexer com a tecnologia, ele tem que rever isso. Né? Porque a gente encontra isso, às vezes vem pessoas perguntar pra gente como que é o curso, o que eu vou ter que fazer no curso? Porque eu não gosto de tecnologia, eu não gosto de computador, né? Então a gente já dá essa orientação, olha, o nosso papel hoje, a gente mudou muito, claro, hoje a gente tem uma diversidade muito grande, existem algumas cidades que a tecnologia está muito avançada, mas existe ainda a falta de tecnologia em alguns lugares. Perfeito. Então, o que acontece? A gente não pode generalizar. Às vezes, o que a gente tem aqui de tecnologia pode ser que tenha algum aluno que está fazendo um curso EAD que não tem naquela cidade dele. Mas o que acontece? É importante ele ter esse conhecimento. No entanto, que as ementas das disciplinas mudou. Exato. Mudou. Hoje em dia, nas ementas das disciplinas, a gente já colocou muitas disciplinas de tecnologia que não tinha antigamente. Por quê? Porque teve essa mudança. Então, assim, na minha época, a gente fez aquelas disciplinas de fichinha, né? Você tem esse conhecimento. O famoso fichário. Mas, o fichário. Só que hoje, o que acontece? Você já tem que ter o quê? Um curso lá de internet, de segurança da informação, de ética, né? De como manipular essas informações. Porque o que acontece? Hoje, uma pessoa que está fora do Brasil, ela consegue ter o acesso no museu daqui e vice-versa, a gente também. E como ter essa preservação? Como eu trabalhar com isso? Né? E aí entra, né, o museólogo, o arquivista nessa questão dele ter esse conhecimento da preservação digital, não deixando o físico, né? Porque hoje a gente está trabalhando com essas duas. Então você tem que dominar tanto o físico quanto o digital. Você tem que dominar a tecnologia e o físico, né? Então, esse é o papel principal do profissional hoje, né? Porque a gente diz assim, a gente é o guardião das informações, né? Então, assim, olha como importante. Imagina se não houvesse esses profissionais antigos que fizeram esse todo o trabalho da preservação, né? Hoje está tendo a digitalização de muito material, que a gente consegue ter acesso, né, onde consegue ter acesso ao museu, aos arquivos, de qualquer lugar. Então, qual que é o papel hoje? Eu digo que o principal papel dos profissionais da área da informação é se manter atualizado na tecnologia, só que assim, é ter esse conhecimento dos dois, ter esse equilíbrio, né? Saber utilizar essas tecnologias, saber identificar qual que é a informação falsa, qual que não é a informação falsa, saber quais são os recursos, se manter atualizado, né? Se manter atualizado quais são as novas ferramentas que estão surgindo, se manter atualizado como que ele pode se atualizando. Eu me lembro que há alguns anos atrás, com tudo isso, começou a falar, mas qual que vai ser o papel do profissional da informação? Será que aquela pessoa que trabalha no museu vai acabar? Porque hoje em dia, se a pessoa quiser ir no museu, ela pode fazer um tour pela internet sem ir lá. Exatamente. Né? Isso é bastante interessante
que recentemente eu fui em Amsterdã e fui no Museu da Anne Frank. E eu cheguei toda empolgada, achando que eu ia entrar, ver tudo, né, na realidade, como que funcionou, mas não. Era uma visita guiada virtual. Então é como se você estivesse lá dentro, mas só que não daí, está. aí o que acontece? Aí quem é que trabalhou com essa informação? O profissional. E aí eu sempre falo que é um trabalho que é feito em conjunto, o pessoal da tecnologia da informação, da TI e o profissional. E aí igual você falou, o que daí o profissional da informação tem que se atentar? As mudanças que tem. A gente veio da geração do disquete, não foi? Eu não sei o que era do disquete, mas eu era do disquete, acho que depois veio o pendrive e veio outros. Então, o que acontece? O que você tem que pensar? Como que vai fazer essa migração dessas informações? Porque hoje, esse tour que foi feito foi para uma plataforma, só que às vezes ela se atualiza tão rápido, então você tem que pensar nos backup, né? Tem que pensar em tudo isso, porque hoje tá tudo online, tá, mas de repente se dá uma pane. Como que está sendo feito? Passa a gente se preocupar da preservação física para a preservação digital, né? Então, assim, o que a gente fazia para a preservação digital de um museu? Era os acros, era tudo isso. Aí, né, que fazia a detetização. Hoje, o que acontece na tecnologia? Tá, quais são as mudanças? Como que eu vou fazer o backup para poder manter atualizado esse acervo, né? Uhum. Tanto o acervo de um museu quanto qualquer outro acervo. Tá. Professor, quais são as estratégias que é possível o profissional da área fazer em relação a essas mudanças todas? Como que ele deve estrategiar isso? Bom, aí foi uma coisa que eu já até mencionei, é a questão dele ter um planejamento e estar sempre atualizado. Não é simplesmente, vamos dar um exemplo assim, ele fez um backup ou ele fez um vídeo lá e salvou no pendrive e pronto, abandonar. Então, de tempos em tempos, ele está vendo qual que é a nova tecnologia que está surgindo, qual que é a próxima migração. Entendeu? E está sempre fazendo essa migração para ver a preservação digital. Assim como a gente fazia a preservação física, a preservação digital. Então, é o planejamento, e está sempre se atualizado, né? Não é aquela coisa que a pessoa pensa, eu vou ter aquela vidinha de um profissional tranquilo no museu, que eu vou só sentar. Não é. As pessoas... Mudou, né? Porque às vezes, assim, as pessoas falam, né? Que as pessoas que não conhecem pensam que o profissional que está lá no museu não tem todo esse trabalho, que está no arquivo, não tem todo esse trabalho. Então, a estratégia é essa, a estratégia é se manter atualizado, sempre pensando nessa questão da preservação, sempre pensando, tá, eu tenho backup? Tenho, tá, mas para onde que eu vou migrar agora? Perfeito. E quais seriam as orientações que você daria para esse profissional? Olha, a orientação que eu daria hoje, né, seja para quem está estudando, né, para quem está iniciando, para quem já está finalizando, se manter atualizado com as tecnologias. Hoje a gente tem, né, a inteligência artificial, que ela vem para favorecer muito, né? Então, assim, tenha domínio sobre a inteligência artificial, porque ela ajuda muito, né? Sim. Então, ter conhecimento, saber orientar o usuário ali do que é desinformação, do que não é desinformação. Então, assim, hoje o profissional ele tem que se manter atualizado o tempo todo, porque a todos os dias está surgindo uma nova tecnologia. Então, o profissional que está nessa área, ele tem que se manter atualizado. Não tem escapatória, né? Não tem escapatória, não tem. É claro, é aquilo que eu falei, hoje a gente atinge uma grande, né? Até aquele profissional que está numa biblioteca ou num arquivo ou num museu aonde não chegou ainda, ele tem que se manter atualizado, porque existe isso, será que eu vou conseguir trazer para cá? Então é no geral, não é só isso aqui está longe de chegar no meu museu, isso aqui está longe de chegar no meu arquivo, porque, né, tem cidades que demandam mais recursos, outras que demandam menos, então são todos os profissionais se manter atualizado. Perfeito. Professora, está muito legal o nosso bate-papo, queria continuar mas o nosso tempo é muito curto, né? É só uma troca mesmo de informações. Eu agradeço muito a sua presença. Obrigada. E se você quiser deixar mais algum recado para os alunos, sinta-se à vontade. O recado que eu tenho que deixar para os alunos é que, assim, é uma área maravilhosa, né? Eu sou apaixonada
E assim, às vezes no início a gente fica um pouco assustado, né, quando você fala se manter atualizado, mas é fascinante. Então, assim, depois que você começa a trabalhar, depois que você começa a ver, você vê que as coisas vão fluindo naturalmente. Então, assim, manter atualizado, sempre estar pesquisando quais são as novas tecnologias em sites confiáveis, esse é o recado. Ok, professora, mais uma vez, obrigada.